Liberdade de opinião? Afinal, hoje é terça-feira e todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã, temos Alessandro Soares e Hélio Beltrão comentando aqui os principais temas do dia que, por vezes, dividem opiniões. Hoje vamos falar sobre a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal, as fraudes no INSS e corrida presidencial. Nesta terça, a gente começa com o Alessandro Soares, nosso comentarista. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. O nosso primeiro assunto é a cadeira no Supremo Tribunal Federal, que continua vaga. Depois de Jorge Messias ser rejeitado pelo Senado, Lula disse a aliados que não aceitou a derrota. Aliás, uma derrota histórica. A CNN apurou que a ideia do presidente é insistir no nome dele para o Supremo e que o próprio presidente deve atuar nessas articulações. Alessandro, Lula deve insistir no nome de Messias para o STF? Carol, o presidente da República tem a prerrogativa de indicação do nome, está previsto constitucionalmente, então o presidente tem essa liberdade política de fazer indicação. É claro, nós tivemos uma primeira derrota, eu entendo que ele pode indicar novamente sem nenhum problema. Algumas pessoas estão levantando algumas questões de ordem jurídica, dizendo que existe um ato da mesa do Senado Federal que impediria a apresentação desse nome nesse ano ainda, ou seja, teria que esperar as próximas eleições e lá para janeiro, para fevereiro, ele poderia reapresentar o nome. Mas veja, essa é uma situação jurídica interna corporis, como se diz em direito, do Senado Federal. A Constituição não coloca esse obstáculo. Então, de maneira geral, o que nós temos aqui é a possibilidade de uma articulação política, já que o presidente da República e o governo entendem que essa rejeição ao nome do Messias foi uma rejeição indevida, já que foi realizada por razões não explícitas, mas praticamente de ordem puramente política e que fogem por completamente à análise do próprio nome do Jorge Messias. Então, o presidente, ele na verdade, ele está tentando exercer a sua prerrogativa, dizendo, olha, o que a Constituição me deu foi a prerrogativa e o poder para indicar e nomear o ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso não pode ser de nenhuma forma substituído ou atacado por questões de ordem de natureza política pelo Senado Federal ou por qualquer articulação política, inclusive qualquer tipo de articulação política que porventura possa ter sido realizada por ministros do Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar aqui, Carol, que lá no começo a gente teve essa ideia de que, olha, tanto o Senado Federal, a partir do presidente Davi Alcolumbre, quanto o Supremo Tribunal Federal, a partir de alguns ministros, em tese teriam um candidato predileto. E isso é um problema porque você tenta substituir, né, e forçar o presidente a nomear aquele que você quer, independentemente do nome ou da qualificação do nome que é indicado. Então, há um sentimento de injustiça por parte do presidente da República que, com certeza, provavelmente pode levar, sim, no futuro. Isso vai depender de articulações políticas e eu diria que não é muito fácil, Carol, e aqui eu não estou nem analisando se é certo ou errado, mas não é muito fácil essa indicação, porque, veja, provavelmente a tendência natural do presidente do Senado Federal, a não ser que a própria política costure isso, é ser contra uma nova indicação do Jorge Messias, por uma razão muito simples, porque fica um certo sentimento, uma rusga entre um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado Federal. E é claro que o presidente do Senado Federal tem um certo medo, porque há uma relação institucional que é necessária ser realizada quando você tem um presidente do Senado Federal, e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a tendência natural é o próprio presidente do Senado Federal, esse ano ou no ano que vem, não importa se ele for presidente do Senado, é ser contra, né, essa indicação. Carol. Alessandro, temos aqui o nosso segundo tema, fraudes no INSS. A Polícia Federal trocou a coordenação dos inquéritos relacionados ao caso. A PF afirmou que a transferência foi concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações. Já a oposição atrela essa mudança à investigação contra o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Alessandro, essa troca prejudica a investigação?
Carol, eu acho que para que nós possamos analisar se essa troca tem algum tipo de prejuízo ou não, a gente tem que ter elementos de natureza objetiva e não sentimentos puramente subjetivos. É claro, sempre pode existir algum problema, sempre pode ter algum problema de ilicitude nesse tipo de movimentação, mas você precisa ter elementos concretos e reais. A gente precisa lembrar aqui, algumas pessoas estão fazendo comparação entre esse momento agora e aquilo que aconteceu lá atrás na presidência do Jair Bolsonaro, quando ele tentou, de alguma forma, manipular, né, movimentações de pessoal dentro da Polícia Federal. Naquele momento lá apareceram depoimentos, com direito, inclusive, vale dizer aqui, do próprio ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, dizer que estava havendo intervenção. Você não tem nada parecido nesse exato momento. O que você tem, na verdade, é a locomoção, o deslocamento desse inquérito de um órgão interno da Polícia Federal para um outro órgão interno especializado da própria Polícia Federal. Nem é exatamente a troca do delegado em si, mas é o órgão. E outra coisa, não é uma troca da investigação, né, ou do objeto que é a investigação do Lulinha, mas é uma troca, é uma movimentação do inquérito que tem a ver com o INSS, que tem a ver com um conjunto de outras pessoas. Então, eu acho que está havendo nesse caso aí, Carol, muita politização sem nenhum elemento objetivo de pronto. Pode aparecer algum elemento objetivo? Pode, mas pelo que a Polícia Federal está alegando nesse exato momento, pelo que a diretoria da Polícia Federal está fazendo nesse exato momento, não existe nenhum elemento que possa indicar que esteja havendo algum tipo de direcionamento ou prejuízo para a investigação. Pelo contrário, o inquérito está sendo remetido para um órgão especializado. E nós devemos olhar os órgãos de Estado de maneira impessoal. Não importa se é o delegado A, B, C ou D. Todos eles são delegados de carreira e têm deveres funcionais com relação ao inquérito. Então, de pronto, eu diria para você que não existiria nenhum tipo de dano maior ou de ilicitude ou de problema maior com relação a esse inquérito. Eu vi também, Carol, algumas notícias dizendo que o ministro André Mendonça teria ficado um pouco decepcionado com a situação. Bom, tudo isso nesse exato momento ainda é pura boataria ou puro comentário de redes sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, você precisa ter elemento objetivo. E no caso aqui, vale também, é importante que a gente reafirme que tem a autonomia da Polícia Federal. Veja, uma coisa é a Polícia Federal, outra coisa é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem ingerência sobre a Polícia Federal. Você tem uma organização interna, você tem um diretor da Polícia Federal, você tem toda uma organização e regras internas com relação aos inquéritos. O Judiciário só vai se meter nesse tipo de situação, de fato, quando houver uma situação ou uma circunstância de ilegalidade, ilicitude ou de nulidade. Não havendo isso, Carol, tudo segue como estava andando até esse momento. Alessandro, por fim, vamos falar sobre eleições? Um novo nome surgiu aí no cenário eleitoral. Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo, foi apresentado como um pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo partido Democracia Cristã. É um nome, Alessandro, que não tem trajetória política, mas ganhou visibilidade aqui no Brasil devido ao julgamento do Mensalão. Ele teria força para ser o nome da terceira via? Joaquim Barbosa consegue furar essa bolha da polarização no Brasil? Carol, pode acontecer, é verdade, pode acontecer um grande milagre, pode, sei lá, o que eu vou dizer aqui agora pode se desfazer em 5 segundos por alguma situação mirabolante, mas, regra geral, a construção de qualquer candidatura à presidência da República leva um certo tempo, você constrói uma certa imagem. E no caso do Joaquim Barbosa, você tem uma pessoa que ressurgiu hoje dentro da política, veio do Supremo Tribunal Federal, no momento lá atrás, onde você tinha uma politização muito forte da Operação Lava Jato, vale dizer aqui, e ele teve um discurso que eu vou chamar aqui de populista, né, naquele momento histórico. E depois daquele momento, ele meio que desapareceu do cenário político. E agora ele retorna no momento onde você tem o que eu vou chamar aqui de um caos completo dentro da direita e da extrema-direita, onde ninguém sabe muito bem o que
que vai acontecer com a candidatura do Flávio Bolsonaro. As outras candidaturas não parecem decolar de maneira forte. Então, dentro desse campo, desse ambiente da direita e da extrema-direita, há um certo um cheiro de desespero, aonde você tem a candidatura Bolsonaro, do caso do Flávio Bolsonaro, que não pode desistir de maneira nenhuma, porque é a candidatura da família, é a candidatura de confiança do Bolsonaro e é a única candidatura que pode, de alguma forma, garantir para ele ainda a manutenção e a segurança de ter o controle do bloco político, ou melhor, da mobilização desse bloco político. Se ele não tem isso, ele está perdido, e o Bolsonaro e o próprio Flávio Bolsonaro sabem disso, por isso que é uma candidatura que muito dificilmente vai recuar. Por outro lado, você tem toda uma direita que faz um discurso de extrema-direita, vale dizer aqui, eu estou falando do Zema, estou falando aqui do Caiado, que aparecem como uma terceira via, mas que repetem em grande parte, o roteiro dado pelo próprio Jair Bolsonaro e pela família Bolsonaro. E você tem os demais candidatos. Até esse momento, o partido pelo qual o Joaquim Barbosa pretende sair, então, e está uma discussão bem grande dentro do próprio partido, do DC, o Democracia Cristã, ele é um partido extremamente pequeno e com certeza quer número de cadeiras. Então, está fazendo ali uma espécie de contas, talvez matemática, para tentar conseguir o maior número de cadeiras possível. E aí você tem a candidatura anterior desse mesmo partido, que seria substituída aí pelo Joaquim Barbosa, que é do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, é verdade, teria um perfil diferente do Joaquim Barbosa. Acho que, no caso do Aldo Rebelo, ele seria uma candidatura de apoio à candidatura bolsonarista, pelo discurso que ele tem e que ele vem construindo ao longo do tempo. E no caso do Joaquim Barbosa, não seria necessariamente essa a tendência geral. Muito provavelmente, Joaquim Barbosa deve tecer muitas críticas com relação ao campo bolsonarista. Então, tudo em aberto, mas a probabilidade dessa candidatura, Carol, ter qualquer tipo de real possibilidade de alcançar um patamar alto o suficiente para ameaçar o conflito e a polarização política é muito baixo. Alessandro Soares, trazendo opinião aqui para a gente no Novo Dia. Obrigada, Alessandro. Um ótimo dia para você. Até quinta. De nada, Carol. Até quinta-feira. Por aqui nós seguimos com o nosso